Bom dia, pessoal do nono ano. Hoje nós vamos falar sobre o volume 2 das nossas apostilas. Ela é do nosso segundo trimestre, né? Já que nós encerramos o primeiro e nós encerramos também a parte do voleibol que nós já comentamos e falamos aí, tá? Essa apostila, o primeiro capítulo dela, ela fala sobre aprofundarmos os nossos conhecimentos em relação às questões um pouco mais delicadas e preocupantes, que envolvem a prática excessiva de atividades físicas, tá? E o uso de medicamentos no intuito de ultrapassar os limites de rendimento, tá certo, pessoal? Que são os anabolizantes, que são extremamente proibidos. As práticas conscientes e bem orientadas são muito seguras e recomendadas, mas em algumas áreas, principalmente competitivas de alto nível, elas vêm sendo negligenciadas que acaba prejudicando muito a saúde de praticantes com o uso dos anabolizantes, tá? Quando nós pensamos em saúde, a primeira instituição a considerar é a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, tá? Ela dita e aconselha a prática de atividades físicas para a saúde em todas as instâncias, que vão desde a higiene, alimentação, horas de sono e de trabalho, até a prática de atividades e exercícios físicos, tá? E ela divide em faixas etárias, como crianças e jovens entre 5 e 17 anos, que elas recomendam que deve praticar pelo menos 60 minutos de atividades físicas moderadas, tá? E por pelo menos 3 vezes por semana, tá certo? São as práticas de fortalecimento muscular. Essa é a dica da OMS, tá certo, pessoal? A prática moderada de exercício físico considera algumas questões fisiológicas, tá? Que são medidas de direção e segurança que respeitam números de batimentos cardíacos por minuto, capacidade do organismo de absorver e transportar o oxigênio, as reservas e energias que o corpo mantém. Nós temos as nossas reservas no corpo, tá, pessoal? Da mesma forma, as condições e limitações do nosso corpo, se nos programarmos para práticas moderadas diárias de 60 minutos, nós vamos conseguir, no entanto, aumentar esse planejamento de 60 para 120 e até para 240 minutos, tá? De práticas diárias, tá certo, pessoal? E as nossas reservas e limitações, elas podem se esgotar. Assim, o corpo vai se desgastar, tá? Deixar de cumprir atividades, podendo, inclusive, precisar de atenção médica, tá? Então, é importantíssimo que nós tenhamos uma limitação dessas atividades físicas. Nunca ultrapassar o nosso limite, tá certo, pessoal? Já houve casos de atletas de alto rendimento, como nós já vimos aí, jogadores de futebol que tiveram problema no meio de campo, que caíram, tá? E tiveram problemas. Atualmente teve um jogador de um clube de futebol aí, que ele sofreu uma queda em campo, e quando os médicos constataram que ele estava com queda de glicemia, devido a ter feito uma exaustão muito intensiva, né, na realização desse jogo. Então ele teve essa queda de glicemia. Nós já falamos sobre isso mais atrás, né, no primeiro trimestre. Isso ocorre apenas com praticantes de exercício físico que aumentam o rendimento e o desempenho. Não pense você que são só eles que têm esse problema, não. Nós também, que não somos atletas de alto rendimento, também pode ocorrer isso. Como ocorre nas aulas, né? Às vezes a gente faz uma atividade um pouquinho mais forçada, tem pessoas que começam a sentir tontura, mal-estar, né? Achando que está com ânsia de vômito, querendo vomitar, né? E isso a gente manda lá para o pessoal da secretaria, e lá vocês se alimentam novamente com um pouquinho de chocolate, alguma coisa, e volta rapidamente, tá? Por quê? Quando a pessoa não se alimenta para estar fazendo atividade física, ela pode estar gastando a sua reserva de suplementos,
tá? Que o nosso corpo produz naturalmente. É importante lembrar que a sociedade atual, ela preserva muito, ela vê muito o corpo escultural, né? Acha bonito, acha interessante, né? E o corpo belo, ele também vem por muito esforço, tá? De prática de atividade física, não é naturalmente não, tá certo, pessoal? Agora pergunta aí pro seu pai, qual era a concepção na época dele de corpo belo, tá? Para você ver o que eles vão falar, tá certo? Pergunta pro seu pai, pro seu avô, pro tio, quando eles tinham a sua idade, qual que era a concepção de corpo belo para eles, tá? E depois, se vocês quiserem, manda a resposta para mim que eu vou ficar curioso em saber, tá? As dietas hoje são coisas que são muito constantes na nossa vida, tá? E a gente vê isso na mídia, em filmes, em séries. Diariamente a gente está ouvindo falar de dieta, tá? E a promessa do uso de medicamentos e anabolizantes na melhora de condicionamento físico, tá? Isso é muito importante nós analisarmos porque não é bom, tá certo, pessoal? A seguir, vocês têm algumas questões aí para ser resolvidas no capítulo 8. No capítulo 8, não, na página 8. E eu vou colocar lá no post para que vocês mandem para mim. Será uma das nossas atividades já. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula.